Como está o cuidado do seu jardim? Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia ajuda você a transformar a sua realidade com Deus. A Bíblia nos faz pensar sobre o início de todas as coisas. E isso envolve a criação dos homens, a criação das mulheres, a criação do ser humano. E isso está descrito lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que diz que Deus nos criou também a partir do pó da terra, soprou em nossas narinas e passamos a ser uma alma vivente. Veja, após Deus ter nos criado conforme a sua imagem e semelhança, ter nos feito um ser integral que tem um espírito, uma alma e também um corpo fisiológico, Deus nos colocou num lugar específico. A Bíblia diz que existia um grande ambiente chamado Éden. Mas nesse grande ambiente existia um lugar mais específico, eu vou chamar aqui de lugar de intimidade, onde Deus colocou o homem que ele criou. E lá eles desenvolviam uma relação de intimidade. Lá no Éden era um lugar onde o homem existia e desenvolvia essa conexão de intimidade com Deus. Isso era o sentido para a sua existência. Em segundo lugar, lá no Éden também era um lugar funcional, laboral. O homem foi colocado lá no Éden para fazer um trabalho de cuidado, cultivo para com aquele ambiente. E além de um lugar existencial, um lugar funcional ou laboral, o Éden também era um lugar relacional. Sabe, os pesquisadores ainda hoje estão preocupados, isso interessa a alguns deles, de saber exatamente onde era o território geográfico do Éden. Se o Éden era aqui ou 10 metros mais para cá. Hoje cogita-se que o Éden era entre a Cisjordânia e nas regiões lá da Palestina, em algum lugar por ali, não se sabe exatamente aonde. Mas o Éden e o princípio do Éden tem uma aplicação para nós hoje, nos nossos dias e na nossa realidade. Vou te explicar melhor sobre isso. Você sabia que existe um ambiente onde você encontra sentido para a sua vida, onde você funciona a nível de trabalho de uma forma que te realiza. E existe também relações diversas envolvidas nesse contexto que trazem ainda mais sentido para você? Pois é, esse é um ambiente semelhante ao Éden. Nós precisamos buscar esse ambiente. Na verdade, hoje, a nossa conexão com Deus, que vai para um nível de intimidade, se nós assim quisermos e permitirmos, ela vai nos revelar esse lugar. E cada um tem o seu. Você já descobriu qual é o seu Éden? Além de pensar no Éden, no jardim que tinha no Éden, eu quero hoje pensar com você sobre esse ambiente que nós somos, mas que também temos um lugar de intimidade em nós, que precisa ser muito cuidado. E esse lugar é a nossa mente. Isso mesmo. A Bíblia é cheia de versículos para nos falar sobre o cuidado que devemos ter com a mente. A Bíblia é taxativa em dizer sobre o trabalho que precisamos fazer a fim de renovar a mente, para não ficar fora da vontade de Deus. E dentre esses muitos ensinamentos sobre a mente e o cuidado que nós devemos ter, nós podemos associar isso tudo ao jardim e pensar que assim como o jardineiro, ou quem sabe o agricultor, precisa fazer um trabalho de cuidado, cultivo com aquela terra, nós também precisamos fazer um trabalho de cultivo com a nossa mente,
cuidar, proteger a nossa mente. Porque a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que assim como o homem pensa, assim ele é. Nós somos resultados da maneira que nós pensamos. Às vezes, e essa é uma das principais causas, nós não vivemos o que Deus projetou e planejou para nós, porque a nossa mente é divergente e diferente daquilo que Deus idealizou ou daquilo que Ele pensa. Mas uma vez que conseguimos alinhar as nossas ideias, as ideias de Deus, então as coisas começam por si só a se descortinarem diante de nós. Esse é o caminho para que nós possamos descobrir o nosso Éden, aonde existe a revelação da razão para a qual existimos, o motivo para a qual funcionamos ou fomos idealizados em missão, assim como as relações e conexões que precisamos ter debaixo da vontade de Deus. Você quer saber sobre essas questões e muitas outras que vão fortalecer a sua fé, animar você de dentro para fora, desenvolver a sua espiritualidade alinhada com os princípios bíblicos? Então quero te fazer um convite. Venha para o treinamento Fundamentos da Fé. Um treinamento rápido, prático, dinâmico, mas que vai fazer você descobrir e ter descobertas incríveis. É gratuito, hoje mesmo você pode se inscrever, tem abaixo o link, a descrição aqui, não deixe para depois, garanta a sua vaga, nas primeiras turmas estaremos juntos lá. Além do cuidado com a mente, no sentido de guardar os pensamentos, a Bíblia vai dizer em Provérbios, capítulo 25, mais especificamente no versículo 28, que uma cidade sem muros é semelhante a uma pessoa que não tem domínio próprio. Em outras traduções, diz que semelhante a uma pessoa que não consegue conter-se a si mesmo, e isso também fala de uma contenção a nível emocional, é uma cidade sem segurança. Nós podemos pegar esse mesmo princípio e dizer que quando nós não protegemos a nossa mente, o nosso jardim está vulnerável. Em Cantares, vai dizer que existem raposinhas que querem entrar no nosso jardim e roubar o que há de mais belo lá. Minha pergunta para você agora é: você tem tomado os devidos cuidados para proteger a sua mente? Vou te ensinar alguns básicos, mas muito importantes. O primeiro deles é você ser seletivo nas suas relações e nos seus relacionamentos. O vínculo de intimidade que você permite para com o outro, para com os outros, determina o acesso dessas pessoas às suas emoções. E quanto mais intimidade, mais tendência elas têm, devido à proximidade, de, às vezes, sem intenção, te ferirem emocionalmente. Então, a primeira dica e lição é ser seletivo nos relacionamentos. Você tem feito isso? Em segundo lugar, além dos relacionamentos, é necessário que a gente faça uma verdadeira seleção dos conteúdos que nós permitimos nos expor. Isso fala de telejornais, isso fala de séries, isso fala de uma série de informações a qual nós nos expomos. E tendo esses dois cuidados básicos, nós podemos assim fazer o que precisa ser feito a nível de cuidado da mente. Não vai descer um anjo do céu para cuidar da sua mente. Não vai descer um ser extraterrestre para remover as ervas daninhas dos meus próprios pensamentos. Quem faz esse trabalho somos nós. Hoje, eu queria orar com você para que Deus, pelo Espírito Santo, nos ajudasse nesse cuidado e nesse cultivo com a mente. Pai, obrigado por mais esse dia aqui no colo do Pai, aonde nós recebemos do Senhor instruções claras, específicas, para nos fortalecer e nos orientar em todas as coisas. Eu te agradeço por cada pessoa que está exposta a esse conteúdo, que os princípios da Tua Palavra compartilhados aqui possam
nos ajudar nesse cuidado com a nossa mente, a fim de que os pensamentos do Senhor se tornem as sementes que estão plantadas nesse jardim. Muito obrigado. Guia-nos em tudo no nome de Jesus. Amém. Que bom que você esteve aqui hoje no Colo do Pai. Envie essas mensagens para o número de pessoas que você quiser, principalmente aquelas que você acha que precisam receber essa mensagem, e nos vemos de novo amanhã aqui no Colo do Pai. Shalom!